rapaziada, nas últimas horas a gente foi recebendo mais informações a respeito do futuro do Arthur. O Arthur é o seguinte, desde sempre o Arthur deixou claro de que não dependia dele, dependia da Juventus a sua permanência. O contrato encerrou, está encerrando agora na metade do ano, e a permanência do Arthur no Grêmio, ela depende de muitos fatores, e muito caros. Primeiro porque a Juventus tem uma dívida com o Arthur, um dinheiro que ele já abriu mão, inclusive, para jogar no Grêmio, e um dinheiro que ele ainda teria a receber. Então, para ele se liberar com a Juventus teria que arcar com esse valor. Tudo bem, se daqui a pouco ele negocia uma liberação e a Juventus se, digamos assim, aceita o benefício de não precisar mais pagar pelo jogador. Só que primeiro, ela vai querer um ressarcimento. Segundo, esse valor que ele vai abrir mão, o Grêmio vai bancar? A questão é que ele já ganha um salário acima de 2 milhões de reais, num padrão altíssimo aqui para o futebol brasileiro e para a folha salarial do Grêmio, que pretende, inclusive, pelo áudio vazado do Celso Rigo, do investidor, reduzir esses custos, já que o Celso Rigo vem aportando dinheiro constantemente para pagar a folha salarial do clube. Então tem uma conta aí que não está fechando. Ou seja, a saída do Arthur, ela indicaria uma economia. O grande problema é que se trata do melhor jogador tecnicamente que o Grêmio tem. Mas assim, afora isso, a questão econômica para a liberação do Arthur, ela impacta muito. E o Grêmio, nesse momento, está lavando as mãos. Ele buscou contato com a Juventus não foi muito receptiva nesse sentido, no sentido de uma negociação, de um abatimento, de uma conversa que pudesse render alguma coisa. Isso não caminhou, isso não andou. E o Grêmio simplesmente chegou para o Arthur e disse: olha, se você se liberar, volta aqui que a gente conversa e a gente tenta chegar num denominador comum. Isso vai implicar numa redução muito grande para o Arthur. E talvez não seja interessante para o jogador, que ainda assim tem mercado, seja na Europa ou em outros continentes, em outros mercados, daqui a pouco nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, não sei. O Arthur ganha muito dinheiro, tem um vínculo muito alto com a Juventus, então não é fácil, não é tão simples assim. O fato é que o Grêmio está cada vez comunicando, sinalizando ao Arthur que, olha, desse jeito não está legal. E assim, aí tem uma outra questão, de que o Arthur, ele não conseguiu jogar tão bem nessa temporada, nesse semestre, como no ano passado. O ano passado o Arthur foi mais protegido no meio campo e ele conseguiu render mais, ele conseguiu ser uma peça mais criativa do Grêmio. O Grêmio jogava com 3 volantes num time do Mano Menezes mais, digamos assim, plasticamente mais feio até, mais robusto, mas que tinha no Arthur a sua, e ele estava em começo de temporada também, vindo da Europa. Agora não, ele já está, embora tivesse férias no meio do caminho, mas agora ele já estava na reta final, fisicamente ele caiu muito, e o time do Luiz Castro, ele tem uma pegada diferente. O Arthur não se encaixou muito bem no sistema, então tudo isso acabou prejudicando, e o Luiz Castro vai permanecer. Então o Arthur também deve estar ponderando isso, O Arthur não encaixa muito no estilo do Castro, o Arthur não percebe que daqui a pouco ele não vai conseguir jogar tanto assim, o Grêmio não quer pagar tanto assim como já paga, então todas essas questões elas estão afastando cada vez mais o Arthur do Grêmio. Tem um interesse nas últimas horas do Fluminense, que fez uma sondagem ao Arthur, mas a negociação não adiantou, não evoluiu, porque, repito, o salário do Arthur no Grêmio, o Cruzeiro chegou a olhar também e não teria como pagar, e Palmeiras e Flamengo, que tiveram interesse nele lá atrás, não pagariam o que o Grêmio paga hoje pro Arthur também. Então, e ainda tem que pagar a Juventus, de alguma forma a Juventus precisa ser ressarcida nesse momento. Então, assim, no futebol brasileiro é muito difícil, mas eu não duvidaria. Não duvidaria, porque o Arthur, para mim, é um jogador extra classe, jogando aqui acima da média, desde que o time também o favoreça e ele esteja apto fisicamente. Ele tem tido problemas físicos. A gente caminha cada vez mais para mais um encerramento de ciclo do Arthur e quem sabe ele volta num outro momento, mas a tendência é que ele não permaneça. Tendência, tá? Eu vou torcer até o último instante para que eu esteja errado, para que todos estejam errados e que ele continue, porque eu acho que ele ainda assim é um jogador imprescindível, além de ídolo, além de um cara que a torcida ama de paixão. Para a ausência dele, digamos assim, o Grêmio teria procurado o Mandaca do Juventude.
O Mandaka se destaca muito no Juventude, é um dos jogadores referenciais lá, inclusive, um meio-campista muito físico, 24 anos, né, que assim, joga muito no sentido de constância, de frequência, faz gols decisivos, é um cara que tem o gol também, aparece muito na área, é um jogador muito dinâmico, digamos assim. Ele surgiu na base do Corinthians, jogou até de lateral, jogou de volante, e no Juventude ele realmente se destacou. Mas o Juventude fez jogo duro, né? Não sei se o Juventude encara o Grêmio como um rival, assim, mas fez jogo duro. Tinha recusado uma proposta recente de 10 milhões de reais pelo Mandaka. Ele tem proposta de outros, ele está para terminar o contrato lá, e a tendência é não renovar. Mas ele tem mercado de outros países, aí a tendência é que ele saia para fora. Então, e aí você deve estar se perguntando, tá, então o Grêmio procurou um Mandaka para substituir o Arthur. Não é exatamente isso. É mais um jogador no meio campo, talvez seja para substituir o Dodi, que também não deve ficar no Grêmio, para poder preencher a lacuna que o Nardoni deixa com a lesão que teve. Eu acho que é quantitativa mais a questão, né? E dá para dizer que o Mandaka tem um pouco mais o perfil dos jogadores que o Luiz Castro gosta, né? Que é um jogador mais Leonel Pérez, assim, um jogador mais físico, mais dinâmico, mais... eu não estou comparando aqui a qualidade dos dois, tá? Porque eu acho que o Pérez realmente deixa muito a desejar nesse quesito. Mas, e o Mandaka seria muito, muito melhor. Mas o Mandaka faz primeira, faz segunda função, enfim. Mas essa questão nem andou, tá? Outros nomes devem sair, que inclusive citados no áudio do Celso Rigo, como o Marcos Rocha e o William. O William é um jogador que ganha um salário muito alto, quase 2 milhões de reais, porque pelo status que tem, mas também não conseguiu ter uma sequência positiva, né, no time, perdeu até espaço, não é titular, e aí acaba custando caro. E o Celso Rigo foi até um pouco indelicado no áudio, né, na maneira como ele se refere ao William, né, falando em fim de carreira. Por mais que o William esteja mais próximo do fim do que do começo, a gente sabe o tom pejorativo, né, que isso significa. Mas é fato que o William ainda não deu certo, mas ele tem mercado, tá? Estados Unidos, outros países, e o Grêmio, se encontrar uma negociação para o William, ele pode sair até para aliviar essa folha. O Marcos Rocha vai ser difícil, e o Marcos Rocha ganha um alto salário também, porque ele veio num status de um clube vitorioso dos últimos anos, inclusive com o Marcos Rocha sendo protagonista, sendo titular. Então ele vem com outro salário, né, um salário nesse sentido. Então, se o Marcos Rocha não vai jogar e o Grêmio deve buscar um lateral direito, mesmo que ele tenha um contrato até o final do ano, a tendência é que, se o Grêmio conseguir, libere o jogador, que não é tão simples, né? Mas o Grêmio também tinha contrato, tinha jogadores que não sairiam no começo do ano, e o Grêmio foi lá, Cristaldo, Cuejar, foi lá e liberou. Claro, com uma folha paralela, né, que hoje você tem que pagar, que está na casa de 8 milhões de reais. 8 milhões, uma folha paralela de jogadores como, por exemplo, o Edenilson. Você vai lá, rescinde, você tem que continuar pagando o cara de alguma maneira, nem que seja pedalando. Então é o que pode acontecer com o Marcos Rocha, por exemplo. O Bright White teve um reajuste, um gatilho no salário nessa temporada que faz com que ele ganhe quase 3 milhões de reais. E embora ele tenha terminado o semestre aí como titular, ele é um jogador que, enfim, não vale tudo isso, né? Eu gosto do Bright White, tá? Agora quase 3 milhões de reais num jogador, e aí a gente reclama do Memphis Depay no Corinthians, né? Do Luiz Soares, que jogava aqui. Peraí, gente, peraí. Então o Bright White não é esse cara. Só que ele não quer ficar, ele não quer sair, ele quer ficar. E o Grêmio quer que o Bright White busque algum clube, alguma possibilidade, porque aí também alivia um pouco essa folha de pagamento. Enfim, são muitas questões, é muito trabalho para a diretoria nesse período de pausa. O Grêmio vai ter que resolver a questão Arthur, acho que essa é primordial, mas depois disso tentar encontrar espaço para jogadores que não vão fazer parte dos planos e ir atrás daquele perfil que eu falei para vocês, jogadores cascudos que conhecem a Série A, para encorpar o time no aspecto titular. O Mandaka seria esse cara? Seria desse nível? Acho que não. Então, se o Grêmio quiser trazer jogadores prontos, ok, o Mandaka é um jogador pronto para jogar uma Série A, mas eu acho que não é isso que define o caminho correto. Você tem que trazer jogador que vá te resolver o problema. E esse jogador normalmente custa caro. E se o Grêmio quer reduzir a folha, essa equação está bem difícil de ser resolvida. Enfim, estou preocupado, gente. Estou preocupado, esperançoso como sempre, mas preocupado. E a situação Arthur, ela me deixa ainda mais tenso para o que vem pela frente. Comenta aqui, inscreva-se no canal. E
eu volto na próxima.